cara é sério, mas ele é engraçado. Destemido, autêntico. Ele já usou farda, mas foi pra guerra com o microfone na mão. No fronte das redações, atuou em TV, jornal e rádio. Tá no ar o Recontado. Seja muito bem-vindo, Osiris Marins. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, puxa vida, na coletiva, justamente. Puxa, vi a coletiva nascer ao longo de tantos anos, ela prestando um serviço tão maravilhoso para a comunicação, né? Institucional, debate, conteúdo. Obrigado por estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, a gente agradece. É uma honra poder revisitar essa trajetória. E curti a abertura, achei sensacional. Me reconheceu? E reconheci, esse é um perfil. E é para falar desse perfil, que por sinal está disponível no link aqui na descrição do nosso vídeo, que a gente começa então esse bate-papo. Essa entrevista que foi dada há 23 anos, Osiris. Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Exatamente. Então a pergunta que a gente sempre abre, vai contar tu lembra dessa entrevista? Ah, eu lembro vagamente, faz tempo, né? Mas eu lembro da entrevista, acho que tem a ver muito com a minha ida lá para o Oriente Médio, né? Na volta, eu acho que está ficado uma fase da minha vida, que é uma fase muito importante, não só pela cobertura, mas pela minha vida pessoal. Exatamente. E para isso foi um ponto muito interessante, porque a gente relembra tu ainda estava professora no Grupo RBS, então esse é o momento, a oportunidade que eu vi que a nossa vida vai ter todo esse outro lado do então a cara da bandeira. É verdade. Tu lembra qual foi a sensação quando tu leu o teu filme, viu ele publicado? Eu lembro, vocês não lembram. Verdade, cara, eu me sentia parte daquilo, né? Mexe com as emoções, né? Um momento muito diferente para mim, assim. Separado do relacionamento, já deixar o meu filho pequeno aqui, tinha ido para ficar longe, fiquei muito tempo longe, né? Às vezes sem contato, isso mexe com a vida das pessoas. Depois ler aquilo, é como assim, a gente passa pelas coisas, a adrenalina vai lá em cima e a ficha só cai depois de algum tempo, né? Ali caiu a ficha. E isso é bem típico do jornalista também, Isso é né, bem- Osiris? Que a bem gente próprio. vai nesse ímpeto, nesse ímpeto, e depois que, meu Deus, olha o que eu fiz. É verdade. Tudo que eu construí, tudo foi feito ali. E os riscos que se correu nesse processo todo, né? É exatamente aí que a gente vai começar, porque nessa época do perfil, tu lembrasse bem, tinha recém voltado, então, da cobertura da guerra do Iraque, né, ficaste na Jordânia, e teve diversas dificuldades, né, e o perfil original destaca idioma, rigidez das normas do país, passando pelas oscilações climáticas, sem falar na guerra em si, com bombardeios, mortes e tensão constante no ar. Como é que foi essa experiência maluca? Inclusive, na época foi registrado que tu foste o repórter mais jovem a cobrir Isso. uma guerra, né? Era o mais jovem, acho que fui designado muito pelo trabalho que eu fazia na RBS, por ter condições de fazer um trabalho multimídia, que hoje é comum, né? Todo mundo faz trabalho multimídia, rádio, TV, jornal, impresso. Na época não era tão comum. E eu já fazia rádio e TV na época, né? Não tinha as mídias sociais que hoje tem, né? Mas essa facilidade de eu fazer rádio e TV me levou para lá e a minha formação militar também. Aquela coisa meio de saber sobreviver no ambiente inóspito, né? Por mais que a gente tivesse um estúdio montado em Amman, na Jordânia, que era a nossa base, a gente fazia idas a Bagdá, 500 quilômetros, foi a linha Haifa, que é uma estrada construída de Amman até Bagdá, do lado já iraquiano, pela uma empresa brasileira, a Mendes Júnior, uma estrada asfaltada. Eu tinha um guia naquela oportunidade, que era a minha segurança, era meu guia, meu amigo, meu motorista, né? Confidente. Confidente, ele se transformou em tudo. O Sam Hamad era o nome dele, jordaniano, né? E ele simplesmente era o cara que fazia as viagens comigo. Ia para lá, passava uma semana, voltava, tomava um ar de civilização em Amman, na Jordânia, ficava indo e vindo. E na Jordânia a gente tinha o QG de informações do Pentágono e convivia justamente com os demais colegas das outras emissoras que não eram americanas. Porque, para o nosso público entender, naquela oportunidade não tinha o tipo de cobertura que se faz hoje. Na época, quem acompanhou a tropa foram só os jornalistas americanos. A tropa entrou pelo Kuwait. Nós optamos por entrar pela Jordânia porque tinha uma embaixada brasileira. Qualquer coisa a gente corria para a embaixada brasileira, que era o território brasileiro. Meu hotel, do lado da embaixada brasileira, uma saída lateral. Qualquer coisa que pudesse acontecer,
sai pela saída lateral e vai para a embaixada. Olha os cuidados que Isso tinha era a que ter, rota que né? se tinha sempre. O próprio Uau. embaixador já orientava isso, né. Tinha colegas lá do meu lado do Estadão, da Folha, né. O colega da Globo, era o Marcos Uchoa, optou por ficar no Kuwait e acabou preso na fronteira, ficou trancado na Uau. fronteira. Não conseguiu avançar porque ele não era americano, não ia acompanhar as tropas, né. Então eu tinha um pouco mais de acesso, a partir da Jordânia, a gente conseguia acessar o Iraque, né, cruzar o deserto pela a linha Haifa era o nome da estrada, 500 quilômetros até Bagdá, né. Então esses trajetos a gente fazia. Ia e voltava, não ficava muito tempo lá. Então Imagina, falando que o Osiris está falando 500 quilômetros e Sim. assim como quem vou de manhã, vou de tarde. Eu vou daqui ali, vou dar um pulinho ali em Bagdá e acho volto. que daqui a Floripa deve ter 500 Isso, quilômetros, gente, mais ou menos a isso, gente tá falando né. 5, Daqui 6 a horas de Livramento, viagem, É né? que é uma estrada reta cruzando o deserto, tu para às vezes porque tem tempestade de areia e tem uns refúgios, né. Uau. Tu vê aquela nuvem vindo, tu encosta o carro. É a tempestade de areia que tá vindo. Por isso que eu tinha um guia. E que curioso, né, tu mesmo cita agora, tu tinha já uma caminhada, né, dentro da Força Aérea, né, como militar. Uhum. Imagino que tu nunca previu, pudesse naquele momento pensar, né. Até quero destacar aqui, ó, que a gente traz trechos, né, da tua entrevista, então diz assim: "Por muito tempo ele também usou farda. Até se formar em jornalismo em 1990, Osiris era cabo desenhista da Força Aérea Brasileira. Exatamente. Depois de quase 11 anos de caserna, decidiu se afastar da carreira militar". E como é que se deu essa mudança, Osiris? Eu sempre gostei de jornalismo, né. Eu era um paisano fardado, trabalhava numa seção de desenho do lado do aeroporto Salgado Filho, era a minha última unidade, o Serviço Regional de Proteção ao Voo, com alguns sargentos e uns civis, né. A gente fazia o trabalho que era planta de pista, caça de avião, coisas assim, que a gente desenhava ali, né. E eu estudava e boa parte dos outros também estudavam. Cada um fazia, tinha colegas que faziam arquitetura, outros faziam engenharia, eu fazia jornalismo, né. E aí quando me formei, virou a chave que eu mais ou menos, vi que eu ia sair, né. Não ganhava mal até, mas eu queria seguir um outro rumo. Aí um belo dia o professor Luciano Kleckner ligou para minha casa, né, eu inclusive tinha sofrido um acidente de moto, sempre tive moto, né, e eu estava em casa, né, engessado da cintura para cima, Meu Deus! clavícula e costelas, né, mas estava bem. Tocou o telefone, era: "Ó, tem uma vaga na Gaúcha, assim, assado, de produção", pá, apareci lá, engessado. Eles olharam para mim, nunca vou esquecer, saudoso Moreto, que está lá em cima, nos deixou recentemente, né, olhou para mim: Que foi, guri, que aconteceu contigo, né?" E era uma vaga para trabalhar com Macedo, produtor, Nossa. das 6 à meia-noite, 6 Nossa, da tarde à meia-noite. começou mal, hein, Osiris? Começou Comecei já mal. diplomado. Começou com a régua lá em O cima Macedo já, né? tinha feito aquela virada do esporte para o jornalismo, ele ainda fazia Aham. esporte, mas já estava no jornalismo. Fazia o plantão gaúcho, das 10 à meia-noite. Aí passei a trabalhar das 6 à meia-noite na Gaúcha, e da 1 da tarde até às 5 eu trabalhava no quartel, né. Nossa. Então eu saía do quartel e ia para lá, eu ia fardado muitas vezes, né. E aí em um determinado momento, passou 3, 4 meses, vou sair, Não dava né, mais. eu já tinha sido efetivado na Gaúcha, aí eu peguei e me desliguei, né, pedi para eu sair. Na época o meu chefe ainda disse: "Tu enlouqueceu, vai jogar tua carreira fora?" Eu disse: "Não, não, eu estou ciente do que eu estou fazendo", bem assim, né. Jornalismo agradece. É verdade. E aí comecei a construir as coisas, né. Comecei a trabalhar ali. A Gaúcha foi a minha grande escola, né, Uhum. porque eu tive o privilégio, né, e a sorte de trabalhar ao lado de grandes profissionais, como o Ranzolin, né. Nossa. O Macedo é meu espelho até hoje, eu já cruzei por ele, inclusive, na Aham. universidade, né, e a gente mantém contato. É o meu grande espelho, para mim um dos maiores apresentadores, âncoras de rádio do jornalismo brasileiro, né, e nele eu sempre me espelhei. O Ranzolin também, puxa vida. E tu já citas, inclusive, no perfil original, os 2 e também o Uhum. Bairro, né? O Bairro também. Hum. O Que Bairro foi mais na na mídia e Zero, impressa, né? Isso. na fonte, na checagem, aquele rigor que ele tinha, isso tudo ele cobrava muito de mim, porque teve um tempo que eu trabalhava na Zero, na TV e na rádio, né. Quando não se Então falava ainda em jornalistas multimídias, exatamente. né? Mas Não era Sonhava. solteiro, depois eu casei, acabei saindo do jornal, fiquei só na rádio e na TV, né. Inclusive, ainda falando um pouco dessa experiência da guerra, lembra, a gente só vai passar por ela para lembrar o seguinte: um dos nossos objetivos aqui no Recontar é atualizar também a nossa audiência sobre essas andanças, já que foram 23 anos, né? E hoje, muito já identificado, né? A gente antes de começar aqui conversou, né? Tu completou 20 anos de De Band, Bandeirantes. né? Tive 14 de RBS, agora completo 20 de Band, Uau. Uau! Então, né. na entrevista original, diz assim:
Passar 40 dias na Jordânia como correspondente da RBS foi até agora o maior desafio da carreira. Quais outros vieram? Vieram muitos depois, né. Puxa, Cita para nós passei um tempo alguns. eu fui a Cuba com a Bandeirantes, né, Hum. fazer uma cobertura lá, internacional também, com uma dificuldade de comunicação muito grande, de ter que buscar um visto de jornalista num país que a gente sabe que as liberdades ainda são restritas em Uhum. função do regime, né, mas, isso tem também um valor muito grande. Passei um tempo na China, conhecer 4 cidades da China. A China também, na época, com dificuldades de trabalho para jornalista, tanto é que eu entrei com visto de comprador e empresário, não entrei com visto de jornalista. Nossa. E aí, a partir daí, é que eu comecei a trabalhar, ver as cidades, né, acompanhei uma grande feira lá, né, então são desafios ao longo desse processo todo. As eleições também, todas elas. Eu passei a ancorar debates na Bandeirantes, né, na Uhum. TV e na rádio, né, e na RBS eu era o segundo sempre, mas o Lazier estava sempre ancorando os debates, sobrava pouco para mim ali, né. Aham. E aí isso é um desafio muito grande, né, você ancorar o debate, ter o controle, dominar as regras, né, estar afeito a qualquer intercorrência, né. Então, não faltaram coberturas ao longo desses 20 anos. Não foram poucas, não, foram Imagino que bastante, sim. né. Não, e a gente ainda teve no meio disso uma pandemia, Exatamente. há pouco tempo É. enchentes. E eu fui gestor a partir de 2019, né, Aham. gerente de jornalismo das rádios do Grupo Bandeirantes. Nossa, Também foi virou gestor 1 ano antes da pandemia, exatamente, foi uma Osíris. revolução. Não, eu vim de Uau! Não Me Toque, desembarquei numa sexta-feira em Porto Alegre, depois de uma cobertura de uma semana, e já tinha ordem de São Paulo para colocar todo mundo em casa, Uau. montar estúdios, eu ir para casa, deixar só a equipe técnica no Bom Santo Antônio à época, e passei quase um ano fazendo programa de casa, né, adaptando. Foi aí que o rádio se transformou praticamente, porque aí nós passamos a ter o rádio com imagem, Uhum. onde eu Sei. brincava aqui fora do ar com as meninas, de que as pessoas, a partir de um determinado momento, elas se agarravam na nossa cobertura, mas elas também se interessavam muito por aquilo que tinha no nossa casa, né. Às vezes muito mais pelos meus cachorros. Um dia eu fiz um city tour por dentro de casa, que as pessoas estavam pedindo, né. Então, e aí eram milhões de likes naquilo, era um troço maluco, né. A gente começou a se redescobrir em formatos, Uhum. né, em linguagens, e as pessoas passaram a entrar na casa da gente. Antes Uhum. a gente entrava na casa delas, né. E um pouco desse lúdico do rádio se foi, porque as pessoas imaginavam como era o Osíris, mesmo muitos viam na TV, mas, elas imaginavam como é que era o apresentador de rádio, né, tinha um certo lúdico nisso. E Uma a magia, partir da né? imagem, o rádio com imagem, isso um pouco se desmembrou, né, se fragmentou, esse lúdico, né. As pessoas passaram a ver o apresentador, ver o estúdio, ver a casa, muitas vezes para Os quem faz em casa, cachorros. os cachorros, o late-late, às vezes o pessoal passando atrás, né. Isso acabou sendo normalizado, né. Aham. Assim bem como as linguagens todas, né, porque hoje a gente, migra a linguagem de YouTube, por exemplo, é um mix de rádio e TV, né, mais informal, mesmo que se trate de Sem assuntos dúvida. pesados, né. Então, isso foi uma evolução a partir da pandemia. A pandemia foi um desafio gigantesco, porque a gente perdeu muitos colegas, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo a gente perdeu. Então você acordar de manhã, olhar no grupo e dizer: "Olha, o Zé Paulo se foi". Isso é uma pancada. Ele uma pessoa durar 24 horas dentro de uma sala, né. Então, e não ter nenhuma intercorrência e durar 24 horas. E muitos colegas se foram assim. Isso é um desafio, você seguir trabalhando, respirar fundo e seguir trabalhando. Você isolado em casa, seu filho isolado em São Paulo, dentro de um estúdio, morando dentro de um estúdio, né, você se falando só por videochamada, é uma loucura para É todos uma nós, loucura. né. E esse foi um desafio pesado, pesadíssimo. Eu não queria perder, o gancho de te perguntar, tu citasse agora há pouco, né, o Macedo, né, Pai Nuevo, lá em tempos de RBS, tu consegue perceber que quando tu vai pra Band, tu passa a ser uma referência? Inclusive É. para essa que foi estagiária da Band há algum tempo atrás. Foi estagiária 1 ano depois que eu cheguei, né, eu cheguei em 2006, e a minha construção de ida para a Band, ela é construída mesmo, porque eu comecei a conversar na inauguração de camarotes do Beira-Rio antigo, tá, Tá. com um grande colorado chamava-se o Birajara Leme Valdez, pai da Paula Valdez. A gente inclusive Esposo já da Ana Paixão, né. isso, perfeito. Inclusive vale o registro
que o Bira Valdez, ele foi o primeiro entrevistado para a sessão Perfil, que, né, é a mãe do nosso Recontar. Então, o Bira Valdez, ele foi o primeiro na história, ele inaugura a editoria de Perfil. Bira era um grande jornalista, passou pela RBS também, tem um pouco da trajetória que eu fiz, né? E ele era um homem de estúdio, né? Um homem de telejornal, era a cara de telejornal da RBS. Ele vai para uma empreitada na Rádio Sojipa, naquela oportunidade. Depois ele acaba na Band, como diretor-geral, né? O Bira era paulista, muita gente acha que é legal, ele era paulista. Mas ele se identificava muito bem com as coisas aqui do Sul. E a gente conversando, nunca vou me esquecer, estava ele, Ana Paixão, a filha, no camarote do Beira-Rio, ele olhou para mim e disse assim, tem que trabalhar comigo. E eu disse, vamos conversar. Né? Conversar não tira pedaço. E começamos a conversar. Mas o destino levou ele. Né? Ele acabou falecendo em São Paulo no meio da nossa conversa. Né? E aí o processo acabou sendo postergado, mas ficou na mesa. Quem assumiu foi o Meneghetti, que era meu amigo de infância, tocou o processo e eu acabei indo em 1º de fevereiro de 2006. E aí eu migro para Bandeirantes, para substituir o Meneghetti, passava a ficar só na gestão, né? no comando do programa, o Jornal Gente, né? Da Rádio Bandeirantes, fazer um programa na Band News também e um espaço na TV. Era multimídia quase que completo. Aí já com o início de redes sociais, em 2006, né? Tinha todo um processo, um projeto todo para a Bandeirantes, a gente estava ampliando rede, né? Tava reformando, ampliando tudo, trocando transmissores naquela oportunidade, reformatando a programação. Né? Então, já estava se transformando na maior rede de rádios do país naquela oportunidade. Tinha a Band News e a Rádio Bandeirantes clássica. Né? E a partir daí a gente vem construindo uma trajetória. Quando tu pisca, olha, passou 20 anos, 2 décadas. Né? Eu pisca, olha, e o guri que entrou pela minha mão no saguão do Morro Santo Antônio, hoje tem 29 anos, está em São Paulo e fez carreira de músico. Né? Vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Vamos de novo o gancho, quando a conversa é boa, assim, ó, vai ela acontecendo no vai tempo fluindo, certo, né? isso Ela aí. acontece no tempo certo. Então, lá em 2003, tu já era considerado esse profissional multimídia, né? Afinal, na própria guerra, tu teve a missão Sim. de reportar para a rádio, para impresso também, né? E foi o primeiro grande teste de uma transmissão ao vivo, tá? Isso que a gente faz muito fácil hoje com o celular, transmitir áudio e vídeo. Desde a gente fazer assim hoje, a gente faz assim, né? Com o celular aqui, né? Transmite imagem e áudio. Na época, nós fizemos o primeiro grande teste, deu certo, nós chamávamos de videofone, tá? Eu entrei no Fantástico com um telefone satelital ligado no notebook, ligado numa câmera Sony, por uma conexão de escada. Meu Então, Deus. a imagem não é essa que você assiste agora, obviamente, né? Era uma imagem meio olho de abelha, meio multifacetada, mas a gente entrava no ar com uma qualidade de áudio, imagem uma qualidade baixa, mas transmitindo ao vivo do local, sem precisar abrir um canal de satélite que custava $1.000 um minuto. Meu Foi o primeiro Deus. grande teste, e a partir dali, na época, né, a Globo evoluiu em software, as outras empresas evoluíram em software, veio a banda larga, e a gente hoje consegue transmitir com um aparelho no smartphone. E aí é nessa época, muito provavelmente, que tu vai migrar e passar a ser apresentador também. A gente abre aspas para ti aqui. O perfil multimídia se completou quando a TV Com entrou no ar. Começou a fazer participações para o quadro Notícias, direto do estúdio de 0 hora, e mais tarde conquistou a bancada do jornal TV Com. Que importância dessa versatilidade nessa carreira, que a gente naquela época nem chamava, né? Não chamava de Não multimídia, tinha né? essa dimensão, às não vezes. tinha o nome profissional É, multimídia, né? isso. Era raro ter um profissional que fizesse tudo, né, Um no precursor. processo, né? Então, tinham outros colegas até, mas nessa época, quando eu saí da RBS, eu ainda apresentava um jornal, eu saía do Chamada Geral, segunda edição, correndo, porque meu jornal, 6 da tarde, era o Notícia, Manchetes do Dia, na TV Com. Eu apresentava às 6 da tarde, é um jornal de 45 minutos ali, naquele momento. Né? Então, eu fazia rádio e TV. Quando vou para a Band, passo a fazer também rádio e TV. E depois, com o surgimento das redes sociais, isso vai se acumulando. Né? Então, são momentos que fundem tecnologia, história pessoal, né, com o avanço profissional. Não, história pessoal, história do mundo, do país, é o registro, é memória também, memória, né, Osiris? É memória. memória. Impressionante. Não, e a gente está conversando e eu estou me lembrando que agora a gente está no meio de uma guerra do Irã, né?
E essas coisas todas passam pela cabeça da gente, né? Eu imagino Passa. gatilhos, né? Os Tem famosos gatilho, tem Não, gatilhos. e quantos gatilho. repórteres têm a Né? oportunidade de viver a experiência de uma guerra, né? Que Pouquíssimos, é né? aquilo que a gente se depara diante de grandes tragédias que acontecem também. É horrível, É horrível. mas em termos de É. currículo e de aprendizagem De profissional, de aprendizado, vivência, é único, né? A gente, inclusive, já conversou com alguns repórteres que fizeram guerra e eles são unânimes, assim. Ninguém volta igual Não, de uma guerra, não. né? Eu demorei 6 meses para desintoxicar. Eu Eu quase voltei imagino, eu fumando acredito. eu nunca fumei. Eu passei a fumar lá. E eu Sério? fumava o Meu cigarro, Deus! eu sentia saudade do meu filho daqui, e tinha Sim. que segurar na onda, né? E aí eu fumava cigarro turco sem filtro do meu guia, Meu Deus. o Sam Hamad. E aí quando eu cheguei, eu estava absolutamente viciado, passar 6 meses para me liberar daquilo, para largar o Uau! cigarro totalmente. O papo tá bom, mas a gente veio falar aqui que o Recontar conta com parceiros que acreditam na força da comunicação e da informação de qualidade. Conheça quem está com a gente nessa trajetória. Há 7 décadas, a Associação Rio Grandense de Propaganda conecta, representa e fortalece o mercado gaúcho da comunicação. Uma história construída por profissionais, empresas e lideranças que ajudam a transformar a indústria criativa do Rio Grande do Sul. E agora você também pode fazer parte dessa rede. Ao se associar à ARP, você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios em grandes eventos e conexões com os principais nomes do mercado. Associe-se! Faça parte dessa história e ajude a construir os próximos capítulos da comunicação gaúcha. Eu quero continuar um pouquinho ainda, porque a gente já vai para outras áreas, mas eu quero continuar um pouco nessa carreira, que ela é admirável, né? São 36 anos de formado, né? É verdade. Então, assim, é muita coisa mudou, mas muita coisa aconteceu de lá para Formado cá. aqui na Famecos, né? Na Perfeito. turma de 90. Né? A gente também, lá no perfil original, também destaca o seguinte: 2 eleições no Uruguai, 2 na Argentina, missões internacionais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também do ex-governador Olívio Dutra, foram na época citados como algumas das coberturas mais relevantes na tua vida. E tu ainda citou em âmbito local, né, geograficamente, o sequestro da lotação, né, em Porto Alegre, em 2002, e a fuga do Melara em 1994. Assim, a gente vai de guerra a um sequestro, a viagens internacionais de missões presidenciais. Então, o que aconteceu também de marcante na tua carreira de lá para cá, que ficaram marcas como essas que a gente disse, né? Nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais. A gente não volta a mesma Depois pessoa. disso ainda tem a viagem ao Japão, depois você passa por Hiroshima e Nagasaki, você não sai igual. Tem um ar diferente lá. Né? A gente sabia que aquilo, o Enola Gay despejou 2 bombas, né, nucleares naqueles lugares. O ar é diferente, quando você pisa é diferente, sabe? Tem algo estranho ali, né? Vidas foram ceifadas ali, né? E depois também tem uma cobertura em Israel, em Jerusalém e Tel Aviv, e eu visitei o Advanced, que é o Museu do Holocausto. E é diferente. Gente, vai além dos filmes, a gente não tem como não se emocionar. Tu entra, bota os fones, faz a visita guiada, são vários andares. E ali estão as imagens que não estão nos filmes, né? Crianças e tudo mais. Você não sai, você sai diferente. Cara. E quando você sai lá no final, tem alamedas com oliveiras e uvas, né? E tem uma alameda para cada país que ajudou a salvar um judeu do nazismo e do Holocausto. E tem uma alameda para o Brasil, e ali estão as plaquinhas das famílias que abrigaram judeus e ajudaram a salvar. Você termina aquilo, você muda completamente. Né? Você não é igual, não fica igual. Por mais que tenha sido lá em 45, né? Tenha passado tanto tempo, né? Mas eu sempre digo para os mais jovens que eles têm que ter contato com essas coisas, porque isso não pode ser perdido no tempo para a gente não repetir. Né? Isso aí, esse é o gancho para minha próxima pergunta, que é assim, a gente conversa, enfim, como coletiva, a gente entrevista muitos jornalistas, né, obviamente, é nosso público.
E muitos falam sobre o privilégio de registrar a história, né. Então, assim, quando a gente está falando de guerras, quando a gente está falando dessas missões internacionais, quando a gente fala do sequestro da lotação, quando a gente fala da fuga do Melara, falasse antes da pandemia, a gente teve mais recentemente enchentes. Vocês, vocês não, né, nós, mas assim, falo muito desse jornalismo hard news, né, Osiris, que faz há muito tempo. Vocês são realmente, testemunhas oculares da história da nossa cidade-estado, do nosso país e que está do mundo, né. É verdade. Isso é a gênese do repórter, né? O repórter registra, está ali presente no momento, né? O Rosoli tinha uma frase para mim que ele dizia: "Tem mais sorte que juízo". Ele dizia assim para mim, está lá em Como cima, todo bom tá me repórter. olhando, ele tá me olhando e vai dizer: "É verdade". Eu tinha mais sorte que juízo, eu sempre estava no lugar certo, na hora certa, muitas vezes, Aham. né. Eu tinha a habilidade de me deslocar dessa forma. Então a gente vai construindo esses processos todos, né. Tem coberturas que eu não fiz e tem umas que eu jamais pensei que eu fosse fazer, como essa da guerra eu jamais pensei. Todo grande repórter gostaria de fazer, eu nunca pensei em fazer, né. Ah, e aí você vai visitar a faixa de Gaza, quando ela ainda era a faixa de Gaza, não tinha sido dizimado, né. Então isso tudo mexe um pouco com a tua cabeça, passa um filme nessa história toda, né. Então, os países nos contam histórias, né. O jornalismo é isso, a gênese do jornalismo. A gente pode mudar a plataforma, mas o jornalismo continua sendo registrar os fatos que ocorrem. Eu Isso é acho que importante. viver, né, não só ser testemunha, mas viver e permitir ser transformado por essa história A também, gente vai né. mudando, né. Vai A mudando. gente muda e muda bastante, né. E é por isso que a gente está aqui, Isso. recontando, né. Exatamente. E agora eu quero tocar num ponto que, apesar de multimídia, foi um trecho que tu cita ali na entrevista que diz: "Eu sou um homem de rádio, É. muito mais do que de qualquer outro veículo. Tenho o rádio no sangue, acho que faço relativamente bem TV e não tenho talento para escrever". Achei muito curioso isso. É. E outra coisa que não tá aqui, mas eu me recordo de ler, foi que tu diz da tua habilidade de conseguir Isso descrever mesmo. matéria Descrever, e inclusive descrever. cito ela agora, no momento em que tu fala nessa Alameda, É. na saída do museu, Sim, eu né. consegui entender Exatamente, exatamente como é que era, né. eu nunca tinha ouvido É, e exato. veio a imagem na minha cabeça, né. Parece que isso se confirmou, né, Osiris? É mais ou menos por aí. E eu vou te dizer que eu tive um certo bloqueio para entender o rádio com imagem, Pois sabe. eu ia Imagina. perguntar Por isso. mais que eu É. fizesse televisão, né, porque o Uhum. rádio com imagem, o rádio sem imagem você fica mais solto, né, não tem a preocupação com o visual. Uhum. Hoje o rádio com imagem, tu tem a preocupação com o visual, um gesto que você vai fazer. Você está entrevistando alguém, você está na câmera, tem que pensar assim. Claro. O cara que está do outro lado está te assistindo, né, naquela live, na live da Fisionomia, rádio. né, Osiris? Fisionomia, Às vezes daqui a tudo. pouco As tu fala ouve uma coisa Aham. Não, o As cara fala alguma coisa expressões, e né. você olha para o teu companheiro de estúdio e faz uma assim. Aham. Não é legal, né. Então, tudo isso é um policiamento constante, né. E a forma como você fica nu, né, absolutamente nu ali. O Vulnerável, rádio né. hoje deixa todos muito nus com a imagem, né. Isso acabou a é proteção. isso é um processo É. de adaptação, mas eu sempre consegui descrever muito bem, desde o início, desde virando produtor para repórter, porque eu viro produtor para repórter, em 1991 ou 2 por aí, tá, quando a gente vai o Collor de Mello tinha assumido a presidência. Uhum. Ele vem ao Rio Grande do Sul, ele se hospeda no Laje de Pedra, e ele desce no aeroporto de Canela. E a Gaúcha montou um estúdio no Laje de Pedra e montou uma programação, era a primeira vinda do presidente aqui, e iria ter um encontro do Mercosul, encontro dos países do Mercosul, né. Estava se construindo ainda o Mercosul, em 91 isso. E aí eu vou como produtor para fazer 2 programas ao vivo lá do Laje de Pedra. E os repórteres, um deles era o Farid Germano, Uhum. que estava no aeródromo esperando para receber o presidente, né. Na época não tinha celular, era uns VHF desse tamanho, a gente transmitia por rádio. E a base era o Laje de Pedra. E eu era o produtor. Um programa era do Cândido, o outro era do Rogério, se bem me lembro, do Mendelso, num sábado de manhã. E aí o Farid fica sem sinal no aeroporto. E havia uma disputa muito forte ali, Gaúcha e Guaíba, né, Sim. né. Uhum. E casualmente as 2 estavam uma do lado da outra em salas contíguas, assim, dentro do Laje de Pedra, né. Me lembro do Paulo Mesquita comandando na Gaúcha, na Guaíba, naquela oportunidade. E eu era o produtor. E nada do Farid perdeu o contato, e eu era o produtor daquilo.
E o programa rolando ali, de debate, vindo do presidente, os países, né? Todas as demandas em torno. Né? E aí, que deu, Farid, o presidente está chegando, nada. Eu saio, eu pego um VHF desse tamanho, com o Francisco Bisonha, que era o homem da técnica, saio do lado de pé, do primeiro carro que está passando, eu ataco. Ataco, literalmente eu ataquei um carro. Tá? Não sei nem quem era, mas ele parou. Eu entrei, disse, me leva adiante, porque o aeródromo era logo em seguida, acho que 1 quilômetro, 2 depois. Né? E o cara me deixou na porta do aeródromo, mas não podia entrar, a segurança não deixava. E eu fiquei na tela do aeroporto de Canela, né, do Aeroclube de Canela. Na tela, a população em volta, esperando o presidente, e eu vi o Farid lá adiante, lá na entrada da pista. E ele abanava para mim e eu para ele. Eu com um rádio desse tamanho tentando entregar para ele, não conseguia. Não tive dúvida, eu liguei, né, botei o retorno da rádio no ar, e ele me fez sinal, e eu entrei no ar para descrever a chegada do presidente. Né? E fiz toda a chegada Essa do é a tua presidente. primeira entrada. Eu ia dizer, É a minha foi primeira entrada um no ar. improviso de Sensacional. produtor. Total. E eu só entrei porque ele fez sinal para mim de longe lá, vai! Que Vai! maravilhoso Bem assim. essa Eu não ia conseguir história. entregar o Fantástico. rádio para ele, porque o Claro. dele tinha pifado, tinha ficado sem sinal. Né? E aí nessa, eu dei mais sorte ainda, sorte com o juiz. O Collor quebrou o protocolo e veio na tela. E eu toquei o VHF ali, fiz 1 ou 2 perguntas para ele, só tinha eu ali. Meu Deus, Né? gente. E o Povaredo em volta, né, me sufocando ali. Né? Daí encerrei, coisa e tal, devolvi para o estúdio. Né? Ele saiu, fui em direção ao hotel. Aí depois eu voltei, ainda voltei a pé, eu me lembro com o Farid, voltamos a pé para o hotel. Quando eu entrei no hotel, acho que foi o Paulo Mesquita olhou para mim e disse, salvou a área. Aí quando eu entrei no estúdio, tinha sido montado lá, todo mundo me cumprimentou e tudo mais. Que legal. E aí alguém me deu, bota o Sony aqui, o Armindo quer falar contigo. Eu me emociono até hoje. Né? E aí eu disse, fizesse trabalho de gente grande. Que legal. Mas não foi sorte pegar aquele aparelho e sair de Foi lá e impulso, entrar no né? carro. Foi impulso. Eu ia Foi dizer impulso. assim, Foi Isso foi um impulso. bom produtor. Foi um bom sorte, produtor. na foi uma- verdade. Eu sempre fui um excelente produtor, modéstia à parte. Eu quero trazer uma fala É. que eu nunca me esqueci, porque eu tive o privilégio É de ouvir, verdade. inclusive, Renato Martins, então era o diretor da rádio, quando passei pela Band, e ele disse para mim, um bom produtor é um bom repórter, não É. necessariamente um bom repórter é um bom produtor. É verdade. Mas passa é que por aí. é o chão, né? A fábrica chão. tá ali, na É produção, o chão, né? porque o produtor ele faz tudo, né? Faz Ele tem tudo. que viabilizar o repórter, ele tem que viabilizar a entrevista, e nisso ele vai ganhando contatos, ele vai se construindo. Exatamente. Então a chance dele virar um bom repórter é muito grande. Tudo isso. Uma coisa que, assim, a sorte, na verdade, foi o Collor ter ido até ali. Sim. Exatamente. Isso Essa foi foi a sorte. sorte. Exatamente. Agora, É. um produtor que se vira, a gente sempre diz, o É. bom produtor, ele é desenrolado. É. Ele tem que Tem que fazer resolver, acontecer, tem né? que resolver. Tem que resolver. Então, Não adianta. Isso não é sorte, isso é dom. Eu tinha um É. chefe que me dizia no quartel, me traga o problema, já traga a solução. Né? É mais ou isso aí, menos assim. isso aí. Né? Osiris, vamos falar um pouquinho, a Márcia comentou, né? Tem poucas informações no teu perfil original sobre a vida pessoal. Sim. Mas alguma coisa a gente conseguiu tirar. Quando da entrevista original, e ali, de novo, vamos contextualizar que tu tá voltando da guerra, né? Recém-voltado da guerra do Iraque, lá da Jordânia. A vida pessoal tava bem bagunçada naquele Eu tinha me período. separado. Exato. Tinha me separado. E aí o registro, o trecho, fala assim: a vida pessoal está em fase de transição. A viagem para o outro lado do mundo aconteceu pouco mais de um mês da separação, justamente quando ele estava se adaptando à condição de solteiro. E aí a tua fala, eu acho muito boa, que diz assim: deixei muitas coisas por fazer e na volta me deparei com um apartamento semi-mobiliado, telefone cortado, carro sem bateria na É garagem verdade. e um caos esperando por soluções. Exatamente. Seu grande parceiro é o Dudu, com quem É. procura passar o tempo livre. Nessa época, o Dudu tinha 6 anos. 6 anos. Como é hoje a configuração familiar? Hoje com um filho adulto, músico, um pai super fã do seu Super filho. fã. É. Como que tá a configuração hoje familiar? Sabe que ele continua sendo o meu maior parceiro. Né? Os Aham. amigos dele são meus amigos, são meus grandes amigos. Legal. Os de banda, tudo, Nando, o pessoal todo lá dos internais, né? A banda dele, a Colorido, o Sebastião, o Pedro, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas hoje eu estou separado, solteiro, né? E tive uma convivência, uma história de
14 anos, agora estou separado, não sei até quando também. Mas o Eduardo, né, que eles chamam de Schuller, lá em São Paulo, é o Schuller, né, Aham. o baterista do Nando Reis, é o Schuller que eles chamam, né? Eu já me habituei a chamar ele de Schuller, até troquei no celular de Dudu, eu passei a botar Não é mais o Schuller. Dudu. Não, agora é Schuller, Schuller. né? Olha. Então, ele continua sendo meu grande parceiro, assim, nós parceiros. Até ontem, ele me ligou de manhã cedo, o que tá fazendo? Me chama de véia. Tu tá muito quieto, véia. E assim, o que tu tá fazendo? E ele entra nas lives da rádio para ver como é que eu tô, né? Então, eu não gosto de ligar muito para não incomodar, né? Mas eu faço a ponte aérea Porto Alegre-São Paulo sempre que eu posso, Com com frequência. frequência, para estar do lado dele, para estar perto. Ou eu apareço no meio dos shows dele, Ah, seja em, Surpresa. seja em Que Curitiba, legal. em BH, em Santo André, no interior de São Paulo, onde for, eu apareço para matar saudade, assim, né? Para dar um Baterista abraço do nele, Nando Reis. do Nando Reis. É. Sensacional. Já há 5 anos, né? Ele construiu carreira lá em São Paulo, ele passou pela pandemia também, foi um perrengue muito grande, ele ficou morando no Claro. estúdio do Esteban Tavares, lá, que é da Fresno, eles Uhum. são parceiros também, amigos, gaúcho Esteban, de Camaquã. Então, ele passou por tudo isso, esse processo todo, né? E se construiu como baterista, como percussionista, ele é um cara que estuda muito, né? Eu sempre mando para ele, #orgulho, né? Ele consegue transitar de diversos sons, assim, né? Do blues, do rockabilly, do rock, do pop, né? Do MPB, né? Então, consegue se construir. Agora estão lançando disco novo, ele canta também, né? É um baterista cantor, né? Legal. Então, Mas esse apreço do Dudu por música vem de quem? isso vem da veia da mãe dele, né? A Liane, que é música, toca piano, toca Uhum. harpa, né? Então o Eduardo toca um pouco de piano Que também, né? legal. O Nando deu o baixo do acústico da MTV para ele aprender a tocar baixo também. E ele toca baixo um pouco também, né? Então Isso influenciou, esse gosto do Dudu, esse dom, essa herança que ele trouxe da mãe dele, isso influenciou nos teus gostos musicais? eu acho que sim, um pouco também, né? E ele ganhou uma bateria muito cedo também, né? Ganhou uma Uhum. bateria muito cedo. Ele começou no violão, na guitarra, coisa e tal. 6 anos ele ganhou uma bateria, né? Uau. Imagina, era o terror dos vizinhos. né? Gente, eu ia dizer, Não. se alguém da minha família desse uma bateria Não, pro eu meu tive que filho, eu ia forrar o matar. quarto dele inteiro. Imagina! Puxa vida, né? Então, depois que eu fui pra Band, fui morar num condomínio com casa, não tinha vizinho do lado, aí ele podia fazer o barulho que Ah, quisesse sim. ali, né? Mas aí, mesmo assim, às vezes ele tocando, e ele trocou a noite pelo dia, ele tocava da meia-noite às 6 da manhã. Eu imagino alguém tocando bateria, né? Volta e meia. Meu Deus! Eu Hashtag força vizinhos. Força vizinhos. E força Desculpa papai aí. também. É, e Não, força eu papai, né? acostumei, né? Não, o Osiris deve ser a personificação do eu durmo até com banda de música. Sim, É mais porque ou ou era menos isso. É mais ou menos isso, é mais ou menos. Sinto falta às vezes até. Né? Imagina, imagina. Pra né? mim, o mais difícil de tudo é abrir a porta do quarto, o quarto dele na frente, assim, abrir, o quarto tá vazio. Ah, Já vai fazer 10 anos. a legítima É. síndrome do ninho Não, vazio, e né? que bonito te ouvir falar, dá pra ver que é uma relação muito bonita. É verdade. E a gente tem uma conexão muito forte. assim. Cumplicidade. É. Que E bonito já era, isso. né? Porque em 2003, quando tu concede a entrevista, ele diz, né? O Dudu é o meu grande parceiro. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso É que agora. eu fiquei com guarda compartilhada, a mãe dele viajava bastante, ele ficava muito Ah. comigo, né, também, nesse processo todo. Ficava com ela, mas ficava muito comigo. E aí eu nunca fui aquele pai de pegar só no fim de semana. Praticamente morava, ele tinha quarto, tinha tudo. Entende? Então, puxa vida. Então a gente ficava muito tempo junto, né? Eu levava ele no treino do Inter, ele foi da base do Inter, né? Então tinha uma relação, nós íamos no jogo de futebol. Ele se criou dentro de 2 redações. Ele dormia ou no sofá da Zero Hora ou da Rádio Gaúcha, depois passou a dormir no sofá da Band. Gente. E Né, como a pra- gente brinca, que a gente né? tem orgulho de falar, né, que nós somos coletiva.net, é sinônimo também de bastidores. Conta agora ao vivo que tu contou nos bastidores sobre a vez que ele foi te Não, visitar. isso é sensacional. Deve estar no arquivo da TV Com, acho que a RBS deve ter isso ainda Vamos guardado, sei lá, buscar. se não foi digitalizado. Era um dia de noite, a redação cheia da Zero Hora, tinha um estúdio da TV Com na Zero Hora, tinha a bancada e atrás de mim tinha uma platibanda um pouco mais alta. E aí eu tô ali dando as informações do jornal TV Com, né? A parte que cabia à redação da Zero Hora. Eu notei que tinha um vulto atrás de mim. Né? O vulto era o Eduardo passando, caminhando, saiu 6 anos atrás de mim. Ele ia e vinha, ele estava em quadro. Não bastasse isso, do lado dele estava o Paulo Santana, abraçado nele para ele não cair. Então era um quadro assim sensacional, sensacional. O cinegrafista rindo, né? E eu mantendo a frieza ali. Né? Era o Eduardo
fazendo parte da cena do jornal. Só nos né? restou dizer para os Osíris que se fosse hoje, eles viralizavam nas redes Ia Exatamente. viralizar, sem Ia ser dúvida, um sem compartilhamento dúvida. absurdo, né? Com certeza. Porque eu- Especialmente que era um pai, né? Não, e a gente- Levando para o trabalho. Exatamente. E a gente fala, inclusive, que o Dudu certamente, porque para quem tem família é isso, né? Eu falo do conhecimento de causa, porque tive um avô jornalista, então certamente era um lugar muito lúdico pro Dudu, né? Ah, sim, com certeza. Essa coisa de dormir nos sofás, enfim. É. A magia dos estúdios é encantadora para as crianças. Aquilo para ele era uma nave espacial. Imagina! Né? Tem uma crônica do Nilson Souza, que era o chefe dos editorialistas da Zero Hora na Maravilhoso. época, e ele constrói uma crônica em cima do pai que está na guerra e o filho que corre pela redação procurando pelo pai. Ai, meu Quando eu Deus, li aquilo, eu estava lá, eu desabei. eu tô arrepiada. Completamente. Estavas na guerra? Estava lá e ele constrói essa crônica. né? Meu Deus. E aí, meio que a gente fica mexido com isso, né? E o texto é lindíssimo, lindíssimo, né? Com toda a riqueza de detalhes que o Nilson sabe fazer, né? E ele é uma pessoa maravilhosa. Então, puxa vida. Inclusive, nesse perfil original, tu conta que no momento de muita saudade, tu conseguiu gravar um vídeo Isso. para mandar pro Dudu. Eu mandei um vídeo para ele a pedido de uma colega da redação. E depois eu vim a saber que aquele vídeo era para ele saber que eu estava vivo. Porque os colegas diziam que eu ia perder a vida na guerra. Sabe, criança é muito, né? Criança provoca uns os outros, né? Então, e ele estava mexido com isso. Né? Daí eu fiz um vídeo e mandei para ele. Só me disseram depois que era por causa disso. né? A gente Que segue legal. daqui agora no lado pessoal, mas um pouquinho mais leve agora. Vamos assim. leve. Vamos, calma, Ah. gente, Estamos calma. Vamos falando dar de uma, lazer agora. vamos dar uma respirada. Há 23 anos atrás, tu dizia que tu gostava de assistir aos treinos do Internacional e compartilhar um sorvete, o Dudu, tu um chopp, enquanto admiravam o pôr do sol. As caminhadas matutinas ali na beira do Guaíba, tu fala também, que eram sucedidas pela leitura dos jornais na internet já. Olha, Na você internet, à frente olha do seu só. tempo. Muito. E o rádio sempre ligado. Como é que são os momentos de lazer hoje? Bate. Sabe que eu adoro moto, né? Adoro moto. Eu gosto de andar de moto. E sempre que eu posso, faço uma trilha. E eu ando muito de bike hoje. Meu grande exercício já há uns 10 anos é andar de bike. Eu não faço academia, mas eu tenho uma boa bike já há 10, 11 anos. Né? E aí eu faço longas distâncias, faço 30 quilômetros todo dia. De noite, muitas vezes. Eu saio de Ipanema, vou ao gasômetro e volto. Tá? E quando chove, eu faço um spinning dentro de casa. Faço os mesmos 30 quilômetros. Então, esse é meu exercício. E quando tem sol, eu saio, pego a estrada de bike, faço trilhas, vou à Ponta do Arado, que é no extremo sul, lá, quase na lagoa, Uhum. volto. Né? Já peguei estradas maiores, né? Mas eu gosto de fazer trilha. Trilha eu gosto. Por isso tá Pô. com esse fôlego. Né? Não. Hoje, mais de bike até. Né? Mais do que a moto. Mais do que a moto. É. Então, Até porque a bike hoje é o meu grande respiro. É quando eu respiro, assim, a minha higiene mental é fazer um bom pedal. Olha, eu vou te dizer que provavelmente as pessoas na tua volta preferem que tu continue na bike, né? Que a gente, assim, a moto, né, existe. Eu tenho uma amiga que diz E existem deixa eu te contar, dois tipos de motoqueiro, que caiu e o que vai cair, né, Osiris? Então eu fica na tenho um bicicleta. acidente só na minha vida, Pois foi é, aquele ainda quando que eu fui ele já contratado na caiu. Gaúcha. Tá? Que E o deixa caminhão esse passou por só. cima de mim na São Pedro para Meu Cristóvão. Deus. Meu Né? Deus. Eu fardado, acordei 2 dias depois. Né? Imagina. Mas sobrevivi, graças a um belo capacete que eu tinha. Né? E outro dia eu recebi só a foto no celular. Tá? Só a foto no celular. Era a foto da moto que meu filho comprou em São Paulo. Que é uma moto elétrica, uma lambreta, uma Vespa daquelas da década de 60, meio James Dean. Que ótimo! Daí eu não tive dúvida, mandei para ele. Show, maravilhoso. Não vou dizer que não para você, tá? Não vou dizer que não para você. Claro. Mas vou te mandar umas coisinhas. Daí eu comprei uma boa jaqueta e um capacete melhor do que ele tem e mandei para ele. Ai, que Bom, porque amor. um pai sabe É. muito bem Diz o que ele pra ele. precisa, E né? luvas também, luvas. E ainda disse para ele, a primeira coisa que tu fala quando cai é as mãos, tá? Nunca sem capacete, sempre de jaqueta, até no verão. Né? Até no verão. Até no verão eu sempre usei equipamento, sempre. E na bicicleta também, né? Por favor. Bicicleta também, que é isso. Bicicleta é capacete, luva e roupa adequada. Aham. Então, agora no inverno mesmo, eu saio todo paramentado de bike. Osiris, a gente está se encaminhando para o final. Mas Eu já? quero- Já.
Puxa E Passa a gente muito vida. quer, a rápido, gente quer te né? fazer uma provocação. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Tem um desafio gigantesco também, que foi migrar a Bandeirantes para o complexo aqui do Tecnopuc. Ah, eu acho Fala ótimo sobre falar Que eu isso. tenho que sobre fazer isso, esse exato. Com registro. certeza. Porque tu imagina, migrar 3 rádios, uma TV e todo equipamento da sede histórica do Morro Santo Antônio. Foi construído na década de 60. Tinha toda a história da Bandeirantes, né? Mas, num determinado momento, não cabe uma fibra ótica nesse lugar, né? Então a gente tem que migrar para a plataforma tecnológica, o lugar onde a gente consiga ter a melhor dispersão de sinal e conteúdo. E hoje, você abre o microfone e automaticamente tu já está no ar do YouTube, nas redes sociais, e tudo. Uhum. Tudo se conecta. Não tem mais fio, tudo Wi-Fi. Uhum. O transmissor é digital, de última geração. Hoje a gente tem a planta transmissora mais moderna da América Latina. Essa migração nos mostrou que às vezes a gente está isolado e não sabe. A gente só percebeu que estava isolado depois que mudou. Porque o ambiente do Tecnopuc, da Pontifícia Universidade Ah, Católica, sem dúvida. e depois da pandemia o morro ficou muito isolado para É. nós. Então, hoje a gente está numa convivência e num ar de conteúdo completamente diferente e absolutamente maravilhoso. Essa transposição, que agora a Rede Pampa vai fazer também, Uhum. é fundamental para a gente revisitar a nova comunicação que a gente está fazendo, multiplataforma. Perfeito. Não, e o Jornal do Comércio também fazendo esse Também está vindo movimento, né? Tecnopuc, Também né? A vem gente pra tem um cá. hub de comunicação Movimento, hoje aqui no né? Vai PUC, ter, né? vai ter, exato. Está Isso acontecendo, né? A gente está percebe. acontecendo e é referência na América Latina. Né? Às vezes a gente não se dá conta disso. É. Né? Nós somos referência na América Latina Certamente. hoje. Não, a gente já tem a gente tem a Band, a gente tem o Jornal do Comércio, tem a ProHub, ProHub. na Famex, a gente tem a Box Brasil também como Pay TV. Então, realmente, a PUC está vindo com um hub de Osíris, conexões aqui. há 23 anos atrás, o título do teu perfil foi O Repórter sob Fogo Cruzado. Hoje, em 2026, qual que é o título do teu Recontar? Ah, olha só. Um apresentador sempre repórter. Ai, Maravilhoso. maravilhoso. Né? Maravilhoso. Sempre repórter. Gênios de repórter. Quando tu está no ar, está ancorando, mas com um olhar de repórter. E um Ou, gestor também sempre repórter, né? e eu complementaria, ou sobre rodas. Ou sobre rodas. Sobre rodas também. Ah, boa. Sobre rodas, porque eu continuo gostando de moto, bicicleta e carro. Tá? Hoje mais de bike até. Né? Perfeito. E linkado no meu guri lá em São Paulo. Maravilhoso. Osíris, para a gente encerrar, então, a gente gosta sempre de reforçar que o Recontar ele surge para fazer um carinho nos nossos profissionais da comunicação, profissionais de destaque, profissionais que são referência. Para a gente é sempre um prazer ouvir vocês, porque se hoje o Coletiva pode fazer isso, é porque veio muita gente boa antes da gente. E é sempre muito inspirador, né? Ouvir essas histórias, poder revisitar essas histórias de profissionais que lá atrás já tinham destaque e hoje mais ainda. Mas a gente sabe também que o Osíris Marins de 2003 era outra pessoa e outro profissional. E é por isso que a gente faz essa atualização. Porque hoje é um novo Osíris, sem dúvida nenhuma. O que esse Osíris Marins de 2026 diria para aquele lá de 2003? Eu diria para ele que eu digo para meu filho sempre: segue o teu coração. Continua, segue o coração, que é fundamental. Faz o que te apaixona, né? Faz o que te dá tesão na vida, né? Faz aquilo que te completa, aquilo que te faz feliz. Sabe que eu encerro meu programa, eu sempre digo, Jornal Gente fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom dia e boa sorte. Né? E ultimamente eu tenho dito, um bom dia, boa sorte, e não esqueça de ser feliz. Ai, não tem outra forma melhor de Eu terminar diria esse para os Osíris lá, episódio. não esquece de ser feliz. E foste. Fui. Bastante, Osíris, ainda sou. Né? Ainda é. Mas a gente tem que sempre estar lembrando disso. Entende? A gente não pode esquecer de ser feliz. obrigada pela tua generosidade ao compartilhar essa trajetória que seguiu e segue. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo carinho, meninos. Tá? Obrigado à coletiva. Obrigado a todos vocês. Uma honra estar aqui. Contem sempre comigo. E a Band está aí do ladinho. É só chegar. A casa é de vocês também. Que Tá? bom. Obrigado. Para vocês que ficaram com a gente, que vocês possam olhar para a trajetória de vocês e recontar elas também. Nós vivemos a história, fazemos parte dela. Escolham, como disse o Osíris, ser feliz.
escolham escrever a própria história, como muitos dos nossos profissionais estão mostrando que fizeram muito bem aqui pra gente. Tchau, tchau.